Akaza é um dos principais vilões de Demon Slayer, uma lua superior conhecida por sua obsessão por uma única coisa, força. Mas antes de se tornar um demônio, ele foi humano, e seu nome era Hakuji. Hakuji cresceu cuidando de um pai doente. Sem dinheiro para remédios, ele roubava, era preso e castigado. O pai, vendo o preço que o filho estava pagando para mantê-lo vivo, decidiu tirar sua própria vida. Ele não fez isso por ter deixado de amar Hakuji. Fez porque não queria ver seu filho roubando e se destruindo por sua causa. Hakuji não conseguiu salvar a primeira pessoa por quem estava disposto a suportar qualquer coisa. E depois disso, parecia que ele tinha perdido também qualquer motivo para se importar consigo mesmo. Foi quando encontrou Keizo. Keizo não viu apenas um garoto violento marcado como um criminoso. Ele levou Hakuji para o seu dojo e lhe deu uma tarefa que Hakuji conhecia muito bem: cuidar de alguém. Essa pessoa era Koyuki, sua filha. Koyuki havia passado boa parte da vida doente. Agora Hakuji assumia parte desse cuidado. Ele trocava as roupas de cama, levava água, passava noites ao seu lado quando ela mal conseguia fazer qualquer coisa sozinha. Certa vez, Koyuki lamentou por não conseguir assistir aos fogos de artifício. Hakuji respondeu como se aquilo fosse simples. Se eles não conseguissem ver os fogos naquele ano, poderiam ir no próximo. E pela primeira vez, alguém falava sobre o futuro dela. Não por pena, não para confortá-la. Para Koyuki, aquilo deixou de ser apenas uma frase, virou uma razão para acreditar também. E dessa vez, o futuro realmente chegou. Koyuki melhorou, Hakuji se tornou discípulo de Keizo, e o dojo deixou de ser apenas um lugar onde ele treinava e virou sua casa. Então se passaram 3 anos, e Keizo decidiu que um dia Hakuji herdaria aquele lugar. Koyuki perguntou se ele queria se casar com ela, e pela primeira vez, Hakuji não estava apenas tentando sobreviver, pois agora ele tinha um mestre, uma família, alguém que amava. Ele tinha um amanhã. Foi então que fez uma promessa muito genuína para si mesmo. Prometeu ficar ainda mais forte para protegê-lo. Mas aquela história teria um episódio trágico. Hakuji foi visitar o túmulo do seu pai para contar que iria se casar. E quando voltou, Keizo e Koyuki estavam mortos. Rivais de Keizo haviam envenenado a água do poço daquele dojo. Hakuji já conhecia a sensação de tentar proteger alguém e falhar. Mas dessa vez, a dor não levou apenas 2 pessoas. Levou o futuro inteiro junto. Mesmo depois de se tornar um demônio, uma coisa permaneceu: a necessidade de ficar forte. Mas Akaza esqueceu a origem de tudo aquilo, e por mais de um século, ele perseguiu uma força sem lembrar o motivo. Até que as memórias voltaram. Ao reencontrar aqueles que amava e receber o perdão que nunca conseguiu dar a si mesmo, Hakuji finalmente parou de lutar. Talvez algumas dores não precisam permanecer na memória para continuar existindo. Elas podem sobreviver nas escolhas, nos medos, nas coisas que passamos a perseguir sem sequer saber o porquê. Akaza esqueceu o passado, mas o passado nunca esqueceu dele.